Boa tarde, pessoal. Aqui nós estamos na 10ª semana acadêmica do Instituto Federal do Rio, campus Arraial do Cabo, hoje, 17/12/2020, às 15h05. Nós estamos aqui reunidos para palestra, para esse momento que vai ser proferido pela Tayana Santos. Correto, Tayana? Correto. Tá. E ela é graduada em Letras pelo CEDERJ e atuou no Estado e na Prefeitura de Rio das Ostras. Essa palestra, oficina, é intitulada Interação com pessoas com dificuldade de audição. Então, eu vou passar a palavra agora, o comando para a Tayana. Pode ficar aí agora, eu vou deixar mudo aqui, tá? Boa tarde, como já informado, eu me chamo Tayana. Eu sou morena, uso óculos arredondados, tenho cabelos negros, no momento estão presos. Estou com uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede branca. Bem, o que eu acabei de fazer foi uma audiodescrição. O que isso tem a ver com a nossa palestra? Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar em surdo-cegueira, certo? Nós vamos falar um pouquinho mais disso um pouco mais à frente na palestra. Nesse momento, para contextualizar um pouco, eu vou falar um pouquinho sobre a história da surdez e da língua de sinais aqui no Brasil. Bem, no passado, a surdez era encarada como uma incapacidade, né? Os indivíduos que portavam essa deficiência eram vistos como incapazes mesmo, como se fosse algo impossível deles aprenderem qualquer ofício, qualquer habilidade social e cognitiva. Os espartanos, por exemplo, eles matavam essas pessoas por asfixia ou os lançavam abaixo por um precipício. Nascimento 2006 fala sobre isso. Aristóteles também acreditava que os surdos, por não terem linguagem, eles não tinham consciência, eles não tinham pensamento. Ou seja, o Aristóteles encarava os surdos como não sendo um ser humano, né? Então, um pouco mais à frente na história, Sócrates, pensando à frente do seu tempo, ele acreditava que o corpo podia se comunicar. E na Idade Moderna, começaram os estudos e, em consequência disso, alguns direitos sobre os surdos. Até então, eles não tinham direito sequer à religiosidade. E, a partir desse momento, com os estudos que foram surgindo, eles passaram a ter direitos legais, de herança e religiosos. Na Idade Contemporânea, foi avançada a compreensão sobre o que é o ser surdo. O educador Abad Charles Michel Lepé, ele é francês, eu não domino muito bem o idioma, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Ele viveu entre 1712 e 1789. E ele conheceu em Paris duas gêmeas. Elas eram surdas e ele passou a conviver com essa comunidade, né? Muitos surdos carentes, e começou a entender o idioma. A habilidade de comunicação que eles tinham, apesar de não possuírem um idioma oral. E, a partir daí, ele começou a fazer mais estudos. Lepé ele foi muito importante no avanço do entendimento do que é a surdez e da língua de sinais, como Strobel, em 2009, fala. Então, ele fundou a primeira escola pública direcionada a surdos, ele qualificou os docentes nessa escola para que pudesse dar acesso à comunicação para a comunidade surda. Ele defendia a língua sinalizada, que até então não era algo comum. Ele viu os surdos como seres humanos e ele não via sentido em fazê-los falar, o que era muito comum na época, o que nós chamamos de oralização. Na época, até o século XVIII, era muito comum obrigarem os surdos a falar.
eles entendiam que os surdos eram preguiçosos e por isso não falavam, e muitas vezes, com castigos físicos, obrigavam esses indivíduos a soltar algum som, eles tinham que usar canetas, lápis nas escolas para falar, para escrever, tudo isso na língua oral. Não era respeitado a individualidade desses indivíduos. Então, em 1855, aí o Brasil entra na história, que quando o francês Ernest Ruyt, há uma certa controvérsia sobre quem trouxe a língua de sinais para o Brasil, se foi o Ruyt ou se foi o Lepê. Cada livro de história fala de um deles, e não há um consenso ainda. Mas vamos deduzir nessa aula que foi o Ruyt que apresentou a Dom Pedro II um relatório sobre a sua experiência na direção dos Institutos dos Surdos Mudos de Borges, na França, e manifestou a intenção de fundar uma escola para surdos aqui no Brasil. O Império foi a favor da ideia, e aí eles lançaram o Colégio Nacional para Surdos Mudos, que com o tempo mudou de nome, passou a ser Instituto Império para Surdos Mudos. Ao longo do tempo foi se mudando várias vezes esse nome, até chegar ao nome que conhecemos hoje, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, né, desde 1957. Acredito que muitos já tenham ouvido falar, né, o INES, que fica em Laranjeiras, aqui no estado do Rio, e foi um instituto referência no país inteiro. Surdos do país inteiro vinham para se profissionalizar e se socializar ali no instituto. Mas mesmo nesse instituto, a história da língua de sinais ainda foi bastante lenta. A princípio, na Europa, ainda era aceito a ideia de oralização, isso o Instituto aqui no Brasil absorveu essa ideia e também tinha esse conceito de que tinha que ensinar os surdos a língua oral, e com o tempo os surdos começaram a manifestar o seu desejo de usar apenas a língua de sinais, que até então eles usavam escondidos. Se os tutores e os supervisores da escola observassem, novamente, eles tinham que passar por castigos físicos para deixarem de ser preguiçosos, como eles diziam, e aprender a língua oral. O tempo foi passando e aí alguns estudiosos começaram a perceber que a língua que eles usavam, a comunicação era efetiva. Eles conseguiam se entender muito melhor na língua de sinais que eles utilizavam, que ainda era muito arcaica, muito rudimentar, mas ainda assim eles entendiam melhor na língua de sinais do que na língua oral. Eles começaram a perceber que obrigar os surdos a absorver uma língua oral não estava tendo efeito para a comunicação efetiva desses alunos ali no Instituto. Então, o que aconteceu? Eles começaram a utilizar, mas ainda assim a ideia do oralismo puro era muito, muito presente. Então, eles começaram a mesclar, né, oralismo puro com sinalização, que eles chamavam de língua sinalizada. Ainda não era chamado língua de sinais como a conhecemos hoje. E, segundo Queiroz e Rubio, em 2014, eles tinham que fazer a datilologia, eu vou explicar um pouco à frente o que isso significa, e andar com papel e caneta e escrever tudo que os tutores falavam na língua portuguesa e não na língua de sinais. Então, o que é a datilologia? Para a gente entender um pouco melhor o contexto. Datilologia é a representação sinalizada de uma língua oral. O que é isso? Será que na língua de sinais existe A, B, C, D até Z, como nós conhecemos? Não. Isso é um empréstimo linguístico do português. Existe na língua de sinais várias configurações de mãos que dão início aos sinais. Configurações de mão que na língua portuguesa não tem sentido nenhum. Então, quando a gente vê uma pessoa soletrar o nome,
Na verdade, isso é um empréstimo linguístico, isso não pertence à língua de sinais. Agora, alguém já viu essa configuração aqui de mão? O que isso significa? No português, isso aqui parece um gancho, né? Não tem sentido nenhum. Na língua de sinais, isso aqui é um sinal. É uma configuração de mão que vai dar início a vários sinais. Ao X, a moto, a vários outros sinais que partem dessa configuração de mão. Então, isso aqui pertence à língua de sinais. Então, eis a diferença entre datilologia e língua de sinais. Datilologia ainda é da língua oral, é um empréstimo linguístico. É muito aceito hoje ainda, quando nós vamos falar nosso nome, por exemplo, quando nós vamos soletrar o nome de um lugar, e muitas vezes, quando não existe ainda um determinado sinal para descrever um conceito, a gente usa a datilologia para o surdo ter consciência que aquele conceito tem um nome, e a gente explica em língua de sinais o que aquele conceito significa para o surdo fazer uma associação. Então, vamos lá. Na língua de sinais, o que exatamente existe que diferencia ela da língua portuguesa? Ela tem uma gramática própria. Dos 10 parâmetros que temos na língua portuguesa, ou melhor, das 10 partes da gramática que nós temos na língua portuguesa, artigo, numeral, preposição, verbo, na língua de sinais nós só temos 7. Daí a gente retira artigo, conjunção e preposição. Para surdos, isso não faz sentido. Ele parte de um sinal para outro. A gente, quando vê uma pessoa aprendendo sinais ainda muito cedo, o que ela faz? Eu vou junto com. Esse com não existe em língua de sinais. O junto já está ali implícito com. Eu vou junto com a minha mãe. Então, eu vou junto, mãe. Então, a comunicação com os surdos hoje, ela tá mais simples porque a gente tem o YouTube, né? A gente tem aplicativos que nos ajudam a conhecer um pouco os sinais. Mas o que realmente importa para a gente se colocar no lugar do surdo e conseguir se comunicar com ele, mesmo não tendo domínio da língua de sinais? Nós precisamos entender que eles têm parâmetros que separam o idioma deles, que é a principal característica da cultura deles, da nossa. São 5 parâmetros. É configuração de mão, eu mostrei para vocês uma delas, tem inúmeras. Cada pesquisador cataloga um número específico, já chegou a 116 parâmetros. A Janice Quadros, que é uma pesquisadora muito conhecida da língua de sinais, catalogou, se eu não me engano, 67 parâmetros. Enfim, eles ainda não chegaram num consenso, e a cada tempo que passa, como a língua de sinais é muito nova ainda, vão surgindo novos parâmetros, e cada pesquisa nova, esse número de parâmetros aumenta, mas esse número de configurações de mão, perdão, mas está dentro desse parâmetro, configuração de mão. Aí temos movimentação. A moto, por exemplo, que eu fiz, ela tem um movimento. O voo tem um movimento. Quero tem um movimento. Agora, tem alguns sinais que não têm movimento. Por exemplo, sei, é parado. Deixa eu ver um outro sinal que não tem movimento. O não tem movimento. O sim não tem movimento. O S, a hora, não tem movimento. Então, tem alguns sinais que eles são parados. Você aproxima, você chega àquela configuração de mão e para. Agora, tempo, tem movimento. Hora, bateu, parou, é parado. É uma configuração de mão, é um sinal sem movimento, melhor dizendo. Agora, tempo, tem movimento. Articulação,
que é a direção, se é para a direita, se é para a esquerda, aonde, para que lado vai. Eu vou até vocês, vocês vêm até mim. Então, é a articulação. É a expressão facial, triste, feliz, animado, preocupado, sorridente. Então, a expressão facial faz parte da língua de sinais. E o ponto de articulação é na cabeça, é no tronco, é no espaço neutro, que nós chamamos, que é em frente ao tronco. Aonde fica esse ponto de articulação? Agora, as leis que legitimaram a língua de sinais, os direitos do surdo a ter uma língua própria no país, é muito recente. A lei que determina que no Brasil existe a língua de sinais só surgiu em 2002. É a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Então, olha há quantos anos os surdos vêm lutando por seus direitos, até que, enfim, surge uma lei que dá a eles o direito de utilizar a língua de sinais. Nas escolas, existe ainda uma certa resistência de peraí, mas em sinais eu não estou entendendo o que ele está dizendo, como é que eu vou saber se ele está dizendo o que eu quero, se ele está entendendo o que eu quero que ele entenda, ou então dá um texto para o surdo ler e acha que ele tem a obrigação de ler em português, quando o domínio dele, a L1, a língua primeira dele, a materna, é a língua de sinais. A língua portuguesa é uma língua aprendida, é uma língua L2, como nós chamamos. É uma língua que se absorve depois. Agora, o que isso tudo tem a ver com o tema da nossa palestra? Para nós entendermos um pouco a história dos surdos e entender por que às vezes o surdo tem dificuldade de conhecer o próprio idioma hoje. Nem todos os surdos dominam a língua de sinais. Nem todos os surdos dominam o português, porque para ele aprender o português ele precisa saber da língua de sinais. Por que nem todas as instituições veem como necessária a presença do intérprete para dar essa acessibilidade aos surdos? E por que é tão difícil para a sociedade em geral ter essa comunicação mais aberta, ou ver a necessidade dessa comunicação com os surdos? É histórico essa exclusão dos surdos na sociedade. Foi só para contextualizar. Agora, de hoje em diante, o que isso vai fazer diferença na vida de vocês? Como que, a partir de agora, vocês podem se comunicar melhor com os surdos, mesmo sem ter o domínio da língua de sinais? O primeiro passo é manter a calma, né? Normalmente, quando a gente está frente a uma pessoa que domina um idioma diferente do nosso, a nossa tendência é ficar agitado, nervoso, eu não vou conseguir, eu não sei o idioma dele, e acaba nem tentando, né, se comunicar. O importante é vocês se lembrarem que ele está inserido na comunidade ouvinte. Então, muitos sinais que nós usamos como ouvintes é comum a língua de sinais também, é comum surdos, pelo contexto que eles vivem. Por exemplo, não se ofendam, mas eu vou usar um sinal para vocês entenderem o que eu quero dizer. Isso aqui é uma configuração de mão. Para o surdo, é só um dedo. Agora, como ele está inserido na língua, no idioma que utiliza a língua portuguesa, em toda a cultura envolvida, e eles sabem muito bem que entre os ouvintes, isso aqui é usado, esse sinal é usado para ofender. Se algum ouvinte que não tem domínio da língua de sinais fizer isso para ele vai se sentir ofendido. Contexto, né? Eles têm plena capacidade cognitiva se não tiver outra deficiência junto. Agora, se você está sinalizando, se ele está vendo uma palestra e o palestrante para nessa configuração de mão, dificilmente você vai ver um surdo rindo, porque ele vai entender que faz parte do contexto e que aquilo ali é só um sinal. Para vocês terem uma ideia. Muito. A gente não faz assim no dia a dia. Agora, não entendeu? Escrever, na maioria das vezes, principalmente para surdos longe da capital,
é uma situação em que vai deixar eles também muito nervosos, porque a maioria não tem domínio da língua portuguesa. Como eu comentei antes, muitos não têm domínio nem da língua de sinais. Então, é muito mais simples desenhar o que vocês querem dizer, ou apontar se for possível, ou, se possível, né, se tiver internet na hora e tiver algum vídeo que vocês lembrem que possa mostrar ele para ele entender o que vocês querem dizer pelo visual, pelo que ele está vendo ali, depois ele vai conseguir acompanhar o raciocínio, a conversa, e vocês podem manter uma conversa boa usando o vídeo. Quando eu estava aprendendo língua de sinais, eu fiz muito disso. Na época não era tão comum internet como é hoje, mas eu usava muito figura. Então, eu desenhava os que eu queria. Eu não sou uma desenhista exímia, eu desenhava groteiramente, grotescamente, mas eles conseguiam entender o que eu queria dizer. Mostrava o desenho e muitas vezes eles desenhavam de volta. Por quê? Eles vivem numa sociedade tão excludente que quando eles encontram um ouvinte disposto a se comunicar com eles, eles também fazem todo o possível para que o ouvinte os entenda. Agora, eu não sei se vocês já observaram surdos conversando, ou às vezes numa palestra, ele está sempre balançando a cabeça que sim. Por quê? Porque ele está tão habituado, historicamente, à posição de ouvinte, que ele só concorda e às vezes ele nem está entendendo. É um desafio, muitas vezes, a gente puxar do surdo, por assim dizer, né, a compreensão dele. Ele realmente está entendendo? Ele está tendo dificuldade na compreensão? Então, muitas vezes, quando o surdo passa de volta para a gente, do jeito dele, o que ele entendeu, é que a gente consegue perceber que o surdo realmente compreendeu a ideia, o conceito, ou pelo menos o essencial do que a gente queria informar para ele. No ambiente escolar, ainda bem que na maioria das escolas que tem surdos hoje, tem intérprete para auxiliar nesse... Só um minutinho. Para auxiliar nessa comunicação. Mas e se vocês se depararem no corredor ou num setor com um surdo e talvez o intérprete não esteja presente? Manter a calma é a principal dica para conseguir a comunicação. E muitas vezes o contexto ajuda a compreender o que o surdo quer dizer. Agora, qual a importância disso para o surdo? Quase sempre, quando o surdo percebe que um ouvinte quer entender ele vai sempre ter aquele ouvinte como referência. Então, sempre que ele estiver tendo dificuldade, ele vai até aquele ouvinte que ele sabe que tem paciência de ajudá-lo. Ouvinte, em relação aos surdos, nós somos ouvintes. Assim como em relação aos cegos, nós somos videntes. Em relação aos cadeirantes, nós somos andantes, tá? Agora, por que eu fiz audiodescrição no início? E o que tem a ver uma palestra falando de surdos com audiodescrição e com cegueira? Existe uma dificuldade ainda maior quando esse deficiente auditivo ou surdo, ou que tem uma dificuldade de audição, ele é também cego. Aí exige uma atenção especializada mesmo. Infelizmente, não é qualquer pessoa que consegue se comunicar, até porque eles também são bem mais desconfiados. Eles dependem de quem está com eles. Então, eles precisam ter um mínimo de confiança nessa pessoa. Normalmente em contextos em que eles sabem que são profissionais que estão com eles e que não vão fazer brincadeiras de mau gosto e daí por diante. Agora, no contexto social, o que muitas vezes um guia intérprete faz é sinalizar para esse surdo cego a quem ele está sendo direcionado antes de passar para a pessoa. Então, por exemplo, numa repartição pública, suponhamos que chegue um surdo cego nessa repartição. Quase sempre o guia intérprete vai sinalizar para esse surdo cego o que o servidor está falando para ele, ou o que o colega de classe, ou o que o aluno está passando para ele, ou a aluna, né? Mas existem casos em que o próprio surdo cego ou surda cega
quer falar com a pessoa, quer conhecer a pessoa. E nesse caso, a principal forma deles conhecerem é por tato, né? Então, é comum eles pedirem para te conhecer e começa a tocar na gente. Toca desde da testa, muitos vão até o cabelo, mas a maioria desde a testa até a parte de baixo do tronco, para ver se nós somos gordinhos, magrinhos, para ter uma ideia da nossa fisionomia. É a forma que eles têm de comunicação. Bom, gente, a princípio era isso que eu queria informar para vocês, conversar um pouquinho com vocês. E agora eu queria deixar aberto para quem tem alguma dúvida, quem queira fazer alguma observação, vocês têm algum questionamento a respeito, ou se algo não ficou claro, se eu puder explicar de uma forma diferente, sinta-se à vontade. Posso falar? Sim? Eu tenho um primo de segundo grau que ele é meio surdo, né? Não é totalmente surdo, mas ele ainda consegue escutar, só que de uma forma diferente. Por conta disso, ele ainda consegue falar, só que de uma forma diferente, né? E você falou que tinha uma época que eles queriam obrigar os surdos a falarem, né? E esse meu primo, né? Ele até fez uma época que tentou fazer linguagem de sinais, só que ele não se adaptou com isso. Mas ele fala normalmente, só que ele fala do jeito que ele escuta. Uhum. Então, na verdade, nós não nascemos falando, né? É algo que é uma habilidade que nós aprendemos. Então, na maioria das vezes, por repetição, né? Nós ouvimos outros ouvintes falando desde pequenininhos e repetimos aquilo. Tanto que, para surdos, coisas óbvias para um ouvinte, para um surdo precisa ser explicado. Porque o contexto, às vezes, nós, enquanto crianças, ouvimos a mãe falando que tem que tomar banho todo dia, porque senão fica doente, que não sei o quê e tal, e dá uma série de explicações para a gente o porquê tomar banho. Com o surdo, quase sempre o processo a mãe pega, leva ele para o banheiro, dá banho nele, mas ele não entende direito o que está acontecendo, o porquê que ele tem que tomar banho. Dificilmente a mãe tem domínio da língua de sinais para ensinar isso para ele. Agora, o que você mencionou aí sobre o seu primo, por que ele tem dificuldade de falar? Porque ele tem dificuldade de escutar. E mesmo, já existem vários casos de surdos que adquiriram a surdez, mesmo depois de adultos, e desaprenderam a falar, porque já não falavam mais com tanta facilidade, e ficam envergonhados. Tem uma série de processos envolvidos que faz com que esses surdos muitas vezes desistam de falar. E em muitos casos, quando eles insistem em falar, fica uma fala meio infantilizada, né? Uma fala diferente, mas é porque exatamente é a forma como ele escuta. Se ele escuta de uma forma defasada, ele vai falar de uma forma defasada. Entendeu? Agora, em relação a adaptar a língua de sinais, um surdo dependente da língua de sinais, mesmo que ele não tenha domínio, ele vai ter mais interesse em aprender do que um deficiente auditivo. Surdo é aquele que não escuta nada, ele se identifica como surdo. Ele não encara isso como uma deficiência, ele encara como uma diferença dos ouvintes. Então, ele se apropria da língua de sinais como forma de comunicação. Faz parte da cultura dele e é uma forma dele se comunicar com outros surdos. Já os deficientes auditivos, eles ficam no limbo ali, entre os ouvintes e os surdos. Então, muitos até aprendem a língua de sinais, mas só com eu acho que a Tainá caiu. Vou esperar um pouquinho a volta dela. Eu estou vendo aqui a Daisy, né? Acho que além da família, voltou. Deus. Tainá, Oi. É que você caiu por 30 segundos. Eu não tinha como te chamar pelo zap, aí talvez voltar a fala em 30 segundos.
Oi? Você caiu 30 segundos. Você ficou fora do ar 30 segundos. Ah, tá. Eu parei em que momento, então, gente, por favor? Se alguém... E tem uma mensagem, aproveitando, a Rafael, Rafa, ela mandou uma mensagem no chat, depois se puder responder. Eu não estava escutando na hora, se alguém puder comentar onde tinha parado. Tá, ok. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu só parei em que momento da fala? Você estava falando sobre o limbo entre deficiente auditivo e surdos. Ah, sim. Então, muitas vezes, esses deficientes auditivos, eles, se tiverem interesse, eles dominam a língua de sinais para conversar com os surdos. Mas com os ouvintes, eles preferem continuar usando esse português, que mesmo que muitas vezes apenas a família consiga compreender. Mas ele acha que está falando bem e acha que todo mundo está entendendo bem. Existem casos de surdos também que, não sei se vocês já viram, já tiveram a oportunidade de ver nas ruas. Os surdos que balbuciam, soltam ecos, gritos, e ele tem certeza absoluta que ele está conversando e que a pessoa está entendendo ele. E muitas vezes a pessoa fica sem graça de dizer que não está entendendo, olha para ele como se ele tivesse algum problema mental, ou então fica rindo e concordando. E isso só reafirma para o surdo que ele está sendo entendido, quando, na verdade, a comunicação ali não se estabeleceu. É o que nós chamamos de... Deixa eu lembrar o termo. Nós chamamos de surdo fingido. No termo bem popular, nós que convivemos com os surdos, brincamos e chamamos eles assim. Tem um termo oficial para isso, que eu não estou conseguindo lembrar nesse momento. Ai, gente, perdão, me deu um branco mesmo desse termo. Mas híbrido, lembrei. É o surdo híbrido, que ele está ali no meio, entre os dois. Esse surdo que pensa que fala é o surdo que nós chamamos de... Ai, gente, eu esqueci mesmo o termo agora. Se vocês quiserem, quem quiser, eu mando depois por e-mail o termo, a explicação do termo, tudo bonitinho para vocês, que agora realmente me fugiu a memória o nome do termo. Enfim, esqueci. Não estou conseguindo lembrar. Depois que eu desligar, eu vou lembrar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Mas no chat. caso desse meu primo, ele optou mesmo pela fala, ele até tentou aprender a língua de sinais, não se adaptou e optou mesmo pela fala mesmo. Ele nem usa a linguagem de sinais. E eu lembro que quando eu era criança, eu não conseguia compreender o que ele falava. Mas depois eu fui começando a me acostumar, agora eu entendo. O meu pai também é a mesma coisa. E o meu tio também, irmão dele. Entendi. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Isso acontece bastante, Pedro, né? Isso acontece bastante, Pedro, com surdos nessa situação, que tem um resíduo auditivo, né, que conseguem ainda escutar e se comunicar em Libra, em português, mesmo que com uma certa dificuldade, eles muitas vezes tendem a não ter interesse pela língua de sinais. Primeiro, porque é um idioma a mais para ele aprender e muitos não veem necessidade disso. Segundo, por esse histórico, né? Ainda hoje, infelizmente, muitas pessoas, eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas assim, que achavam que a língua de sinais ia incentivar os filhos a não aprenderem a falar, que queria que os filhos fossem normais e que eles tinham que aprender a falar. Então, isso que eu botei como algo histórico, como se tivesse acontecido há muito tempo atrás, infelizmente, a herança histórica ainda existe. E muitas famílias escondem os familiares surdos porque acham que eles não têm capacidade de encarar a vida lá fora,
outros super protegem os surdos, outros deixam a quem, né, não dão tanta importância como membro da família, não incentivam ao indivíduo surdo a alcançar todo o potencial dele. Enfim, tem uma série de fatores sócio-históricos por trás dessa decisão, muitas vezes, o que influencia a decisão do indivíduo de querer ou não aprender a língua de sinais. Eu já vi casos de famílias que falavam, não, eu consigo me comunicar muito bem com meu filho, eu não preciso da língua de sinais, e de chegar um momento do filho dar um surto lá, ficar irritado, sair quebrando tudo, e a família ligar para a gente, chamar, pelo amor de Deus, vem cá conversar com meu filho, que eu não estou conseguindo entender o que ele diz. Por quê? Por que a irritação do filho, quando a gente vai ver o motivo? Porque quer ser entendido e a família não consegue entender, porque não tem interesse em aprender a língua de sinais. De todos os surdos que a gente já catalogou e que a gente tem conhecimento, de que a gente vem estudando, né, dos pesquisadores, apenas 5% das famílias têm interesse em aprender a língua de sinais para se comunicar com os surdos no idioma dele. Então, isso também favorece a marginalização do surdo da sociedade. Se a primeira sociedade que ele vive, que é a família, não tem interesse em ensiná-lo no idioma dele, para que ele alcance o potencial dele, para ele é normal a forma como ele vive. Muitas vezes o surdo só vai identificar, entender que ele é surdo quando ele vai para a escola, começa a lidar com os ouvintes, que começa a ver que está todo mundo falando e ele não consegue ouvir nada, e aí ele começa a perceber que tem alguma coisa diferente com ele. E aí, nesse caso, muitas vezes, existem dois caminhos para o surdo nessa situação. O deficiente auditivo é um pouco mais suave, porque ele ainda tem um resíduo auditivo, então, mesmo com dificuldade, ele ainda consegue interagir. Agora, no caso do surdo mesmo, nesse caso, ele tem dois caminhos. Ou ele se isola, porque ele fica envergonhado, porque não consegue entender, ele acha que ninguém o entende, e isso faz com que ele fique extremamente irritado, e por estar irritado, os alunos se afastam dele porque acham que ele tem algum problema, quando na verdade ele só está frustrado porque ele queria se comunicar e não consegue. Ou quando a família também aceita, porque tem casos em que o aluno ainda é menor de idade e a escola não tem muito o que fazer se a família não permitir, nesse caso ele começa a entender que ele precisa de um idioma e vai aprender a língua de sinais. E já teve casos de adultos, depois de adultos, só conseguirem aprender uma profissão, a ler em português, ou a desenvolver qualquer outra coisa depois que ele se apropria da língua de sinais. Porque pela língua de sinais a gente consegue ensinar outras coisas para ele. Quando ele entende isso, depois de adulto, ele resolve aprender o idioma. E aí ele vê que a vida dele ficou muito mais fácil, que ele teve acesso à educação com mais facilidade. Porque, raciocina comigo, se eu tenho uma deficiência auditiva, aí eu tenho direito a um intérprete em sala de aula. Só que o intérprete está lá, fazendo o serviço dele, passando o conteúdo para o aluno ou aluna. Só que a aluna ou o aluno, ele não tem domínio nem da língua do professor, porque ele não consegue ouvir com clareza o que o professor fala, nem o domínio do intérprete, porque ele não teve interesse em aprender a língua de sinais. Conclusão, ele vai absorver bem o conteúdo? Entendeu o raciocínio? Então, o aluno ele só vai desenvolver mais quando ele se apropria do que mais convém a ele devido à perda auditiva, que é a língua de sinais. Quando ele se apropria da língua de sinais, ele percebe que ele dá um salto no entendimento dele nas aulas, em qualquer curso que ele se matricule, ele consegue entender com mais clareza. Profissões que exigem mais do intelecto, ele se desenvolve melhor. Tanto que hoje a nossa luta é tirar os surdos só de supermercados. Não estou menosprezando serviços de mercado, de padaria, qualquer profissão é digna. Mas os surdos hoje
ficam apenas nesse nível de profissão. Supermercado, padaria, hortifrutis. E a gente gostaria que eles tivessem a oportunidade de atuar em outras profissões. Advocacia, medicina e qualquer outra profissão, como qualquer outro indivíduo tem direito. Só que, para isso, os surdos que conseguem alcançar nível superior, os surdos que conseguem alcançar profissões que exigem mais do intelecto do que servir, vamos dizer assim, né? Para ficar mais clara a compreensão, espero que vocês tenham entendido que não é preconceito contra profissões que servem, muito pelo contrário, nós dependemos uns dos outros, né? Isso é viver em sociedade. Mas quando as pessoas entenderem, principalmente os surdos entenderem, que quanto mais domínio da língua de sinais eles tiverem, melhor vai ser para o desenvolvimento pessoal e profissional deles, antes eles vão querer aprender o idioma. Só que não é isso que eles aprendem, não é isso que o senso comum pensa. Entendeu? O senso comum pensa que, se ele não tiver domínio na língua de sinais, ele vai se esforçar mais em aprender o português. O que não é, ele não é por falta de esforço que ele não aprende português. É por dificuldades biológicas, não é uma escolha. Entendeu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ana, eu vou ler para você. A Obrigada. Rafael perguntou como você aconselharia começar os estudos de Libras. Nessa quarentena, ela tentou, mas sentiu muita dificuldade em questão de anotar e lembrar todos os sinais. Entendi. Então, é um pouco ilusório esperar que no primeiro curso de Libras você vá absorver todos os sinais. Até porque não é só substituição. Eu pego uma palavra de português e vou substituir por um sinal. A ideia não é essa. Como qualquer outro idioma, se você for pegar uma palavra do inglês, é tão preto no branco assim, substituir por uma palavra em português? Não. Tem uma série de questões da gramática do inglês para o português, né, do contexto. Na língua de sinais é a mesma coisa. Então, a gente tem aquele conceito simplista de que tem um sinal para cada palavra, eu vou aprender os sinais e assim eu já sei a língua de sinais. E não é por aí. Na verdade, para você se comunicar com o surdo a princípio, você tem que ter em mente que o contexto fala mais do que os sinais que você sabe. Se você esqueceu um sinal, mas você consegue lembrar de outra coisa, ou mesmo soletrar no início, os surdos vão perceber que você ainda está engatinhando na língua de sinais e eles não vão esperar isso de você. Na verdade, até a gente que está no nível mais avançado, os surdos não esperam que nós lembremos de todo o sinal. Constantemente, nas minhas conversas com os surdos, eles me lembram. Eu falo de um conceito e eu esqueci o sinal daquele conceito. Aí eles me sinalizam, é isso mesmo, obrigada, esqueci. Então, assim, concentre-se em memorizar alguns poucos sinais. O principal para você aprender é você entender o conceito, o contexto e ter em mente alguns poucos sinais. Um outro curso que você fizer, você vai lembrar de outros sinais. Agora, se você não conviver com surdo nenhum ou não tiver ninguém fazendo curso com você para você utilizar esse sinal de vez em quando, você vai esquecer mesmo. Eu fiquei um tempo sem contato com os surdos e eu já estava esquecendo os sinais, porque não usa. Então, você está interessado em aprender na quarentena, tem vários vídeos bons na internet ensinando para iniciantes assim, é muito legal. Assiste um vídeo despretensiosamente e os vídeos vão te fazer ter sinais que você vai ter desejo de gravar. Aí um vídeo associando ao outro, você vai gravar com mais facilidade. Agora, se você tiver a oportunidade de ter alguém que divida esses sinais com você, vai te ajudar a memorizar com mais facilidade. Se não tiver, a dica que eu te dou é repita os sinais. Que a gente às vezes só olha e acha que já aprendeu. E quando você só olha, fica muito mais fácil de você esquecer. E quando você força seu corpo a reproduzir aquele sinal. Tenta fazer da mesma forma que a pessoa que você está assistindo fez. Agora, assim... entendi. Assim, aplicativos, eles são úteis, mas eles são mais úteis quando você já tem alguma ideia dos sinais. Porque
eles muitas vezes, quando você pergunta ali um sinal que eles não conhecem, essa é uma dica boa, fiquem atentos. Ele vai soletrar. E às vezes aquele sinal existe, só que como aquele aplicativo ainda não foi alimentado com aquele sinal, ele vai soletrar. E às vezes a ideia não é soletrar, é dar um sinal correspondente, entendeu? Então, procura ver vários vídeos de pessoas diferentes para você ver se faz sentido. E tem uma outra questão também nos sinais, assim como no português, existe regionalismo. Então, se você estiver acompanhando intérpretes ou professores lá do Nordeste, ele vai usar sinais muito diferentes do que nós usamos aqui no Sudeste. Então, fica atento. Se possível, pergunta lá nos comentários de que região o intérprete explica, talvez se você achar necessário, né? Explica o motivo, que eu estou aprendendo, e eu sou aqui da região tal, e eu sei que tem a questão do regionalismo e tal, então eu queria estar um pouco mais a par dos sinais da minha região, entendeu? É importante também ter cuidado com sinais sem contexto. Normalmente, bons professores no YouTube, eles dão um contexto para o sinal que eles vão explicar. Se você está vendo sinais muito perdidos, sem contexto, cuidado, que talvez sejam iniciantes também que estejam tão perdidos quanto você. Então, é legal você ficar esperta nisso. Ficou alguma dúvida? Tem uma outra pergunta aqui, é da Luísa. Ela perguntou: qualquer um que tem uma queda de audição, mesmo que pequena, é considerado deficiente auditivo? Depende de como você se vê. No caso, por lei, por decibéis, você só é considerado deficiente auditivo quando você tem uma perda acima de 40%. Você perdeu mais de 40% de uma das audições, você já é considerado deficiente auditivo. Abaixo disso, não. Agora, se você se vê como um deficiente auditivo ou tem interesse em aprender o idioma, porque talvez seja uma doença progressiva, que você vá progressivamente perdendo essa audição e sabe que daqui a um tempo você vai estar com uma deficiência um pouco mais agravada, talvez seja interessante você, enquanto ouvinte, ainda aproveitar e já ir aprendendo um pouco os sinais, porque a audição vai te facilitar aprender os sinais mais rápido. De nada. Alguma outra pergunta, gente? Alguma outra dúvida? Tayana, tem vários alunos aqui muito interessados em fazer curso. Falei com eles que foi ano retrasado, né? Que você fez aquele curso de extensão. O pessoal adorou o curso. Ano passado a gente pretendia fazer, mas você tinha sofrido um acidente, né? Acho que quebrou o pé na época e ficou impossibilitada. Mas quem sabe para o próximo ano, né? A gente pensa em alguma atividade nesse sentido. Então, gente, o curso já está montado. Vai ser um curso de 3 meses, um curso... Eu não gosto de chamar básico, médio, intermediário, até porque nos cursos eu não falo só, não fico ensinando sinais. Como eu acabei de falar, muito mais importante do que ensinar sinais é entender o conceito, é conhecer um pouco a história daquele surdo que você está conversando, porque às vezes você está usando sinais, mas o surdo não sabe sinais. Então, para ele não tem utilidade aqueles sinais naquele momento. Então, é muito mais interessante estabelecer uma comunicação com aquele surdo, mesmo não dominando os sinais, né? Então, o curso eu falo um pouco sobre isso também, eu falo sobre outras questões. Eu não fico o tempo todo no curso só ensinando sinais, tá? Eu dei um curso, sim, acho que foi 3 meses também a duração. O próximo curso eu vou começar a usar mais os sinais do que no curso o primeiro. No primeiro eu usei muito pouco, quase nada de sinais. Eu falei mais a parte teórica, não só a história, mas expliquei outras questões, né, relacionadas à surdez. E uma parte dessa turma vai fazer esse novo curso, que agora eu vou entrar nos sinais, mas com o contexto eles vão entender melhor. Só que, claro, que outros alunos também vão poder fazer. Só que eu já estou explicando um pouco qual a ideia do curso, porque
Muitos desistem porque vão naquela expectativa de que eu vou ficar enchendo vocês de sinais, e é exatamente por isso, a pessoa esquece, se não tem convívio, que eu não vejo muita vantagem, eu não acho muito produtivo ficar ensinando uns sinais atrás do outro. Então, vai ter aulas de conversação, sim, vai ter aulas que eu vou botar na prática, sim, vou fazer vocês perderem um pouco a vergonha, porque sinais chamam atenção, né? Se você está num ambiente que ninguém usa sinais, você começa a sinalizar, todo mundo olha. Então, é importante perder um pouco essa vergonha, entender o porquê de estar fazendo aquilo ali. Logo assim que a gente voltar no presencial, eu vou dar um outro curso, sim. E mesmo antes do presencial, eu já estou gravando alguns vídeos que eu vou postar no Facebook do campus, falando um pouquinho sobre a surdez, vou falar de alguns sinais, mas o primeiro vídeo vai falar um pouco sobre a surdez, o que significa, como é entendida aqui no Brasil, né? E eu vou progressivamente falando um pouquinho mais no Facebook, até o campus abrir novamente para poder dar o curso. Ok? Ah, bem, no curso superior optativa não, é obrigatório nas licenciaturas. No campus, precisaria de um professor de Libras. E, infelizmente, é bem complicado de conseguir. Na verdade, a formação de Libras no Brasil é muito confusa. Então, uma lei contradiz a outra. Tem leis que falam que é obrigatório ter formação superior para interpretar nas escolas. Tem lei que fala que só basta o ensino médio. É um pouco confuso ainda. Para professor, precisa ter curso superior de licenciatura, e esses cursos estão começando a surgir agora. Então, mesmo nós que já estamos na área há bastante tempo, temos uma certa dificuldade de formação na área. No IFRJ, temos apenas uma servidora que é professora de Libras, e ela atua na região metropolitana. Quem sabe no futuro? Tayana? Oi. A Shirley pediu para avisar que a outra atividade ela já vai começar daqui a 3 minutos. Oi? Um momento, deixa eu desligar aqui. A Shirley pediu para avisar que daqui 2 minutos vai começar a outra atividade, a outra palestra. Ela pediu para, assim que possível, encerrar. Tayana, a comissão organizadora te agradece. Esse é um assunto que as pessoas têm muito interesse e não poderia ficar de fora desse evento. Então, eu te agradeço pela sua disponibilidade. A gente, sempre que precisa, você está sempre disponível para participar. E esse é um tema que você pode ver, né, até pelo chat, aqui pelos comentários, que as pessoas têm muito interesse. Então, mais uma vez, eu te agradeço. Eu espero que de um ano que vem, né, a gente voltando, que a gente tenha esse curso. Eu sei que as pessoas vão adorar, assim como foi a turma anterior do curso de extensão. Tá? Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aqui com a gente. Oi. Vou te pedir um favor. Você pode colocar meu contato aí, porque eu estou no celular. Você pode colocar o meu contato aí de e-mail, caso eles queiram fazer alguma pergunta? Vou colocar aqui. É Tayana Santos? Isso. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre esse assunto que é tão confuso ainda, né? Que é tão cercado de preconceitos, de dúvidas, de sensos comuns que não tem muito a ver com a realidade. Né? A gente vai encerrar aqui a gravação, tá? Mais uma vez, obrigada. A gente espera contar novamente com você para uma próxima oportunidade. Para os alunos aqui também, muito provavelmente, assim que possível, a gente vai ter um novo curso. Muito obrigada, vai começar agora uma outra atividade, então a gente conta com a participação de vocês. Eu que agradeço. Um abraço.